chegando para nossa live mais um dia, a presença de Deus, né? Sentindo a presença de Deus em cada detalhe desse lugar. Nós estamos mais aqui com a turma de Líderes Titânio, onde nós estamos levando o Líderes Titânio para as empresas, né? Onde você pode estar acessando ao método de uma forma mais fácil, mais tranquila, e a gente leva toda a estrutura, né? É fantástico isso. Mas vamos para a palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que traga sabedoria e discernimento para nós. E a palavra hoje vai em 2 Samuel 22, que diz: quem lembra dos livramentos vive em louvor. Todo tempo você está adorando o Senhor, né? O Deus que nos livra de todas as batalhas. Antes de pedir por novas vitórias, precisamos lembrar de quem nos livrou até aqui. E é um cântico de Davi nesse capítulo, onde celebra os livramentos do Senhor. Reconhece Deus como rocha, fortaleza e salvador. Declara a vitória vindo do Senhor e testemunha a fidelidade de Deus ao longo da vida. Que você testemunhe a bondade de Deus ao longo da vida, né? Nós possamos entender que Deus, Ele está fazendo coisas poderosas todos os dias para nós. E todos os dias nós devemos adorá-lo em louvor, porque é o que nós estamos com o Senhor todos os dias. Que o Espírito Santo de Deus traga discernimento dessa palavra, que nós possamos adentrar, saindo com a alma alimentada, né? Nós devemos alimentar corpo, alma e espírito, amém? E diz assim: vem conosco, Espírito Santo. E falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, é o meu escudo, força minha salvação, é meu alto retiro e meu refúgio, o meu salvador, de violência me salvaste. Senhor, ó Senhor, digno de louvor, invoquei os meus inimigos, fiquei livre, porque me cercaram as ondas da morte nas torrentes de Belial, me assombraram. Cordas do inferno me cingiram e encontraram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei o Senhor, meu Deus, clamei no templo, ouvi quando a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra, os fundamentos do céu se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu a fumaça nos seus narizes e sua boca, um fogo devorador. Carvões se incendiaram dele, e abaixou os céus e desceu a escuridão, e havia debaixo dos seus pés. E subiu um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. E por tendas pôs as trevas ao redor de si, juntamente das águas, nuvens do céu. Pelo resplendor da presença das brasas do fogo se acendem. Trovejou desde os céus do Senhor, o Altíssimo fez soar a sua voz, e disparou flechas e dissipou os raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram pela repreensão do Senhor, pelo sopro dos ventos dos seus narizes. Desde o alto enviou e me tomou e tirou-me das muitas águas. Livrou-me dos possantes dos inimigos e daqueles que tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor me fez meu esteio e tirou-me para o lago e arrebatou-me dali, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei da impiamente do meu Deus. Porque todos os juízes estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante a ele, guardei-me da iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Como bendito me mostras benigno, como varão sincero te mostras sincero. Como puro te mostras puro, mas como perverso te mostras avessos. E o povo aflito livras, mas os teus olhos são contra os altivos, e tu abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia. O Senhor clareia as minhas trevas. O Senhor clareia as minhas trevas. Aleluia. Porque contigo passo no meio do esquadrão. Pelo meu Deus salto um muro. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor é refinada. Ele é o escudo dos que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz Ele os meus pés como da serva, e me põe nas minhas alturas. Instrui as minhas mãos, peleja, de maneira que um arco cobre se quebre nos meus braços, se quebre pelos meus braços.
Também, desde o escudo da tua salvação, pela tua brandura, me vieste a engrandecer. Alargaste os meus pachos debaixo de mim, não vacilaram os meus arteiros. Persegui os meus inimigos e derrotei, e nunca tornei até que consumisse. E os consumi e atravessei, de modo que nunca mais se levantaram, mas caíram debaixo dos meus pés. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que levantaram contra mim, e deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que tinham ódio, os destruí. Olharam, porém, os que não houveram libertador, sim, para o Senhor, porém, lhe respondeu. Então, moi, como pó da terra, como lama nas ruas, trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do povo, guardaste-me nas cabeças das nações, o povo que conhecia me servirá. Os filhos dos estranhos me sujeitarão, ouvindo a minha voz, me obedeceram. Os filhos dos estranhos descairão, e sigindo saíram dos meus cerramentos. Vive o Senhor, bendito seja o meu rochedo, exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Senhor que me dá inteira vingança, sujeita o povo debaixo de mim. O que tira dentre os inimigos, exalta sobre contra mim os que levantam. Dos homens violentos me livra. Porque ao Senhor te louvarei das nações, e tornarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das salvações dos reis, e usa a benignidade do seu ungido, como Davi, pela semente para sempre. Ele é torre das salvações do seu rei, e usa a benignidade do seu ungido, como Davi, e sua semente para sempre. Aleluia. Então nós temos aqui 3 aplicabilidades dessa palavra. Bom dia, Deus abençoe sua vida, Pri, Deus abençoe Cristina, Deus abençoe Francinete, Deus abençoe Cícera. E diz assim: o Senhor é a nossa rocha em tempos de perigo. Davi reconhece que o sustentou. Quando tudo treme, o Senhor permanece firme. Deus age quando clamamos. Na minha angústia clamei ao Senhor, o clamor de Deus move os céus. A fidelidade de Deus atravessa gerações. Davi encerra exaltando o Senhor. Quem reconhece os livramentos vive em gratidão constante. O Senhor é a minha fortaleza, é a minha força. O Senhor é minha fortaleza, é minha força. O Senhor é minha fortaleza, é minha força. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe. Que você possa entoar esse cântico com a sua vida, com o seu mover, com o seu louvor ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Super beijo. Fica com Jesus. Tenha um dia abençoado. Fica com Jesus.